Om Jnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Swapadantikam. Então, nós, continuando o nosso estudo, não? Nós paramos no Adhikarana 3, tá? Do terceiro pada do primeiro capítulo, tá? O nosso último nós estudamos na aula passada o Bhuma Adhikara, e agora nós vamos entrar no Adhikara seguinte. Eu vou colocar na tela a... Então, aqui temos o Adhikarana 3, que é conhecido como Akshara Adhikaranam. Essa palavra Akshara é uma palavra muito usada em sânscrito, ela significa indestrutível, imperecível, apesar de também ter alguns outros usos. Ela pode se descrever a alma como ser Akshara, e também a vogal também como Akshara, quem estuda o sânscrito, não? Então a palavra, então esse aqui é o Akshara Adhikaranam, tá? Então vamos agora pegar, nós temos o Adhikara é bem curtinho aqui, a afirmação, e mesmo o Purva-paksha, o questionamento também é pequeno. Então, se utiliza neste Vishaya, nessa declaração, um verso da Brihad Aranyaka Upanishad, que afirma o seguinte: Karminu kalu akashotas protasteti. Em qual tecido o céu é permeado? Então, continuando no próximo verso dessa Upanishad, Sahovacha etarvaita daksharam gargi brahmana abhivadantyashtulam mana nuahrashram adhirgham malohitam mashneham amachayam. Ele disse: ó Gargi, os brahmanas dizem que é traçado no eterno. O eterno não é grande, nem é pequeno, não é baixo, nem alto, não é vermelho, nem líquido, e não tem sobra. Tá? Então, aqui, você está descrevendo qual é o fio, né, que tece a realidade. Né? O céu, na verdade, está sendo dito aqui, é a caixa, o espaço, onde tudo se acomoda. Então, a dúvida que surge neste Adhikarana, causada por este verso, é: aqui, Akshara, o eterno, indestrutível, não indica Pradhana, Jiva, a alma, né? Ou Brahman. Essa é a dúvida que pode surgir. Essa descrição da Upanishad, a que ela está se referindo, tá? Se é Deus, o eterno, a natureza material, a alma, ou o próprio Brahman, não? Então, o argumento oposto é este. A palavra Akshara, nesse contexto, pode indicar qualquer um dos três, pois o sentido é ambíguo. Então, com isso, nós temos a conclusão
que é trazida no Siddhanta, pelo autor do Vedanta, que é essa. Aksharam ambara antadritehe. Aksharam, eterno. Ambara, como o céu. Anta, no fim. Dritehe, por ser o suporte. Tá? Aqui nós temos um composto. Tá? Então, literalmente, as palavras significam que o imperecível, que é o Brahman, pois suporta tudo, até o éter. Então, Akshara se refere ao Brahman, porque Brahman dá suporte a tudo, até ao éter. Não esquecer que o éter se refere ao espaço, né? É o elemento material, os Mahabhutas, mais sutil. Ele seria também chamado, na filosofia, da quinta essência. É o espaço onde os outros elementos se acomodam. Não? Então, em relação a este aforismo, o que é que o Baladeva Vidyabhushana, o comentador, nos fala? Ele tem um significado também bem pequenininho, que confirma o aforismo. Ele fala: o Akshara é o Brahman. Por quê? Porque esse Akshara suporta tudo, incluindo o Akasha. Tá? Akasha é o éter, tá? Em sânscrito. De acordo com o texto. Tasmin nu khanu akshari gargi Akasha otascha protascha. Ó gargi! O éter é tecido nesse Akshara. Tá? Então, como o éter ele é a base de todos os outros elementos materiais, agora ele tem uma outra base, que é exatamente esse Akshara, que certamente está indicando o Brahman. Tá? Então, esse é o comentário curto que Baladeva dá nesse verso. Então, agora vamos ver qual o verso do Srimad Bhagavatam que vai nos dar, que nos vai falar sobre essa descrição desse Akshara. Então, nós temos 3 versos do Srimad Bhagavatam. Um do oitavo canto, não, o terceiro capítulo do 8º canto, que é as preces que Gajendra oferece a Vishnu. Quando Gajendra, o elefante devoto, né, foi salvo do crocodilo, não? Aí ele orou ao Senhor Supremo, que veio salvá-lo com sua Sudarsana Chakra, e esse primeiro verso é parte dele. E o segundo verso já é do 7º canto do Bhagavatam, que é exatamente Narada Muni está instruindo a Yudhishthira Maharaj sobre as 4 classes espirituais da sociedade. Então, ele cita esse verso aqui. E depois nós temos o último verso, que o Bhagavatam usa como comentário desse aforismo, e também é do 7º canto, também é o mesmo verso, tá? É o 30 e o 31. Então, é um verso na sequência daquele outro, tá? Então, vamos ler os 3 versos. Então, ele fala aqui. Tamaksharam Brahma Parama Paresham Avyaktam Adhyatmika Yoga Gamyam Atindriyam Sukshmam Ivati Duram Manantam Madhyam Paripurnam Idhe. Assim, oro a essa suprema personalidade da divindade, que é eternamente existente, que é invisível, que é o Senhor de todas as grandes personalidades, tais como Brahma, e que é acessível somente através da Bhakti Yoga transcendental, sendo extremamente sutil. Ele está além do alcance dos meus sentidos e é transcendental a toda percepção externa. Ele é ilimitado. Ele é a causa original e é completamente pleno de tudo. Paripurnam. Ofereço-lhe minhas reverências.
O próximo verso do sétimo canto, ele complementa essa mesma ideia, né? Apshukshitim mapu jyotishvado vayao navasyamu kutashte tacha mahati tadavyakte kshari chatat. A terra deve ser imersa na água. A água no brilho do sol. Este brilho no ar. O ar no céu, o éter, né? O céu no falso ego. O falso ego na totalidade da energia material. A totalidade da energia material nos ingredientes e manifestos, que seria o aspecto pradana da energia material. E, por fim, o aspecto ingrediente da manifestação material deve ser imerso na superalma paramática. Tá? E aqui, próximo verso, que continua a ideia deste verso do sétimo canto, também a mesma discussão, ele fala: Ityaksharata yatmanam chimatram avasheshitam Nyatva dvayodha viramedagdhayoni iva analaha. Quando todas as designações materiais estiverem assim imersas em seus respectivos elementos materiais, os seres vivos, que, em última análise, são todos inteiramente espirituais, pois têm as mesmas qualidades do ser supremo, devem extinguir a existência material, assim como as chamas extinguem-se quando é consumida a madeira em que elas queimam. Quando o corpo material decompõe-se em seus vários elementos materiais, resta apenas o ser espiritual. Este ser espiritual, Brahman, tem as mesmas qualidades do Para-Brahman. Tá? Então, aqui, esses versos deixam bem claro que o que está tecendo a realidade, o que está destecendo tudo, como é colocado aqui na afirmação, entende? É exatamente o Brahman, entende? Com o mesmo Krishna, e até mesmo o Brahman sendo a causa, sendo substrato, entende? Onde tudo se acomoda, onde tudo é tecido, ele também, na Bhagavad Gita, ele também tem uma outra realidade que o tece ou que o mantém. Por isso Krishna fala, é Brahmano Hi Pratistaham. Este Brahman, que é o Akasha, tem descrito aí, Brahmano Hi Pratistaham, eu sou a base deste Brahman, pessoal. Deixando bem claro a posição de que, apesar da verdade absoluta ser manifesta em três aspectos, como Brahman, como Paramatma e Bhagavan, o Bhagavan ele inclui os aspectos de Paramatma, que é uma expansão, que é um ansha, uma expansão de Krishna para o propósito do mundo material. E também o Brahman, que é também parte da natureza existencial de todas as coisas, e Krishna é a base dele. Não? Então, por exemplo, que em Paramatma, Brahman está incluído, tanto que os Vedantistas eles adoram falar que o Brahman é o Atman, porque o Brahman está contido no Atman, em Vishnu, no Senhor Supremo, que é o Criador. Ele é apenas um aspecto manifesto, tá? E tanto o Brahman como o Paramatma estão contidos em Krishna, tá? Então, aqui, este versos do Srimad Bhagavatam deixa bem claro que este Brahman, esta verdade absoluta, que não é diferente de Paramatma, que não é diferente de Bhagavan, a personalidade suprema de Deus, é a base de todas as outras existências.
Então, aqui se faz uma descrição do processo oposto da criação, da manifestação dos elementos, como é descrito na filosofia Sankhya. Então, na filosofia Sankhya, mostra que de Purusha, Deus, e Prakriti, sua energia, a natureza material, ela, de seu estado imanifesto, ela começa a se manifestar os elementos que vão ficando cada vez mais densos, mais densos. Então, o processo do yoga é o processo oposto do que é descrito no Sankhya. O Sankhya mostra como que do sutil os mais densos se manifestam. Então, no yoga, o processo de yoga, da meditação, naquilo que é mais sutil, faz com que o processo seja revertido. Então, os mais densos vão sendo absorvidos nos mais sutis, e aí você pode chegar até a origem sutil de todas as outras. Tá certo? Então, há também um outro sutra, neste Adhikarana, que tenta falar qual é o que é aquilo que tece todas as realidades. Então, nós temos o segundo, que vai confirmar que isso é Brahman, né? É Sa, Cha, Prashana. Cha, Sa é isto, não? E Prashana, pelo mandamento. Então, literalmente, significa que isso, né, se refere ao Senhor, né, porque devido ao mandamento. Prashana. Então, traduzindo, a palavra, esse aforismo é Brahman é o Akshara, porque somente Brahman comanda. Né? Somente Brahman tem o que é o mandamento, né, o comando. Tá? Então, nesse aforismo, vou ver o que Baladeva nos fala sobre ele. Tá? Então, Brahman é o Akshara, porque somente o Brahman comanda. Então, Baladeva nos explica que o Brahman suporta tudo, inclusive o éter. Por quê? Porque o comando só pode ser feito por Brahman, não por Prada, a natureza material, e nem por Diva, as almas. Então, para isso, Baladeva nos cita um verso dessa mesma Upanishad, da mesma sequência de ideia, né? Esses dois versos que foram citados na afirmação do Adhikarana, então é complementado aqui por Baladeva Vidyabhusha. Né? Então, ele cita a sequência desses dois versos que está no Adhikarana. Né? Etasya vaksharasya prashatani gargi Dhyava pritiryau vidrite tishtataha etasya vaksharasya surya chandramasa vidritau tishtataha. Pelo comando de Akshara, o céu e a terra permanecem em seu lugar. Sob o comando de Akshara, o céu e a lua permanecem em seu lugar. Então, comandar e apoiar tudo é impossível para Pradana, tá? Inconsciente, e para a diva, condicionada ou liberada. Então, o poder de Isha, Ishatwa, o conceito de comandar, de controlar, pertence unicamente ao Brahman, unicamente à personalidade do Brahman, no caso, Ishvara ou Purusha, ou Paramatma, ele que comanda, tá? Não Diva, nem a natureza material. A natureza material é uma Shakti e ela não tem o poder de controlar. A Shakti é controlada pelo Shaktiman. Existe alguém que tem a Shakti. Então, ele é o senhor da Shakti, então ele controla a Shakti. A Shakti, por sua vez, não controla. Tá? Então, portanto, segundo Baladeva, isso vai confirmar de novo que este fio que tece toda a realidade é o Brahman. Então, vamos agora ver, não existe um verso do Bhagavatam especificamente para esse verso, esse sutra, mas sim, existe um que vai explicar esses dois sutras, tanto esse como o próximo, que seria o 12, que é Anya Bhava Vyadritescha
Anya, outro, bhava, natureza, vyavritehe, pela exclusão, cha-e. Então, tanto diva quanto pradana são excluídos por causa das qualidades de akshara mencionada no texto, que outro aforismo fala que é, por exemplo, a qualidade de ser Ishatva, o comandante, aquele que controla. Então, nesse segundo sutra, Baladeva também vai nos explicar. Esse é o último sutra do Adhikara. Tá? Ele diz assim, esse que explica como que tanto Diva, a alma espiritual, como a natureza material estão excluídos, tá? Porque as qualidades deles, as qualidades mencionadas no texto, no contexto das Upanishads, que está sendo citado nesse Adhikara, ele descreve as qualidades que só estão presentes em Brahman, ou no Senhor Supremo. Então, por isso, Baladeva comenta assim: outras declarações no texto indicam que Brahman é o Akshara, não Prada na natureza material ou Diva, as almas individuais. Então, aqui ele cita um outro verso também, deste mesma sequência da Brihadaranyaka Upanishad. Tadvaitaraksharam gargi adrishtam dastri ashrutam shrutri. Este akshara é o vidente, mas invisível. É o ouvinte, mas não é ouvido. Então, adrishtam é aquele que não é ouvido, mas ele drashta, aquele que ouve. Ashruta, que não é visto, mas ele vê. Ele não é ouvido, mas ele ouve, tá? Então, por isso, Pradana é excluído, porque, sendo inconsciente, a matéria, por si só, ela fica manifesta. A matéria só é manifesta quando Purusha, a alma está nela, entende? Então, ela é inconsciente, ela manifesta a consciência do espírito. E, portanto, ela não pode ver ou ouvir. Como o texto diz que o Akshara não pode ser visto por ninguém, mas vê tudo, não pode ser também Diva. Tá? Então, com isso, o comentário de Baladeva finaliza essa ideia, que também é confirmada no próximo verso do Srimad Bhagavatam, que é exatamente do 10º canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 87, que é um capítulo muito famoso, muito utilizado para nós interpretarmos o Vedanta, porque é uma parte mais filosófica do Srimad Bhagavatam, é as preces dos Vedas personificados, e ali os Vedas estão orando ao Senhor Supremo, e esse verso aqui é parte dessa seção do Srimad Bhagavatam. Então, aí, esse verso reza o seguinte: Tvamakara swarada kilakaraka shaktidhara tavabali mudvahanti samadantya jaya nimisha varshabhujo kilakshiti pateriva vishvatrijo vidadhati yatra yetwadikrita bhavatas shakita. Embora não tenhais sentidos materiais, vós sois o sustentador autorrefulgente dos poderes sensoriais de todos. Os semideuses e a própria natureza material oferecem-vos tributo, enquanto também desfrutam o tributo que lhes oferecem seus adoradores. Assim como governantes subordinados dos vários distritos de um reino oferecem tributos ao seu senhor, o proprietário supremo da terra, e ao mesmo tempo também desfrutam o tributo que seus súditos lhe pagam, dessa maneira, por meio
de vós, os criadores universais, executam fielmente seus serviços prescritos. Então, essa parte, Cristo também explica na Bhagavad Gita, os adoradores dos semideuses também estão adorando ele indiretamente, porque os semideuses, sendo os funcionários da administração cósmica, os devas, não, é interessante que a palavra deva significa aquele que brilha, ele reluz, ele apenas tem o poder, a Shakti, de administrar o mundo que lhes é dado por Paramatma, pelo Senhor Supremo, tá? Através da sua energia material, Durga, a natureza material, ela dá ela tem esses poderes que os semideuses, para administrar o universo, eles dão. Mas o Senhor Supremo, ele é Jagyavai Vishnu, os sacrifícios feitos aos diferentes semideuses, os semideuses não podem reter para ele, eles têm que repassar para o Senhor Supremo. Então, por isso, eles podem tomar o prasada, depois do Senhor Supremo desfrutar, eles também desfrutam do objeto do sacrifício. Tá? É assim como um devoto. O devoto cozinha, mas ele não desfruta, ele não cheira, ele não saboreia. Porque se ele cheirar, se ele saborear aquela comida, ele está desfrutando. Que comida gostosa, que cheirosa. Não, o devoto não desfruta, por isso que aquilo aí é boga. É para dar prazer, mas não prazer a ele, é a Vishnu. Então, depois de dar prazer ao Senhor Supremo, aí o devoto toma o prastada. Mas como semideuses, eles desfrutam também das atividades religiosas, nas diferentes religiões que têm os rituais aos semideuses, aos orixás, aos devas, aos semideuses, etc., todos diferentes administradores cósmicos, eles também desfrutam, mas eles só podem desfrutar porque o Senhor desfrutou. Tá? É assim como quando você rega a raiz de uma árvore. Todas as partes da árvore, elas são nutridas automaticamente. Então, é uma forma, o semideus sabe que se o Senhor Supremo não desfrutar, e eu querer desfrutar antes, ele está agindo na mentalidade não de um devoto, não de um deva, mas sim de um asura. Os asuras, uma coisa característica dos asuras é que quando eles dominam os deuses, a primeira coisa que eles fazem, eles param de repassar o sacrifício a Vishnu e eles desfrutam independentemente. Eles comem boga. Então, o devoto também ele evita comer boga, porque quando você come boga, você tem o karma daquele alimento, mesmo que seja um alimento vegetariano, não importa, todo alimento, mesmo vegetais, tem karma, tem alguma violência. Muitas pessoas falam, quando criticam os vegetarianos, vocês são vegetarianos por não violência, mas também vocês matam os vegetais. Sim, tudo tem karma, mas o fato de oferecer ao Senhor Supremo, você tira, e aquele alimento fica karma free. Tá? O alimento virou karma free. Agora, aí você pode falar, mas vamos oferecer também este churrasco, vamos oferecer isso aqui. Não, Krishna não aceita. Krishna, ele diz o que ele aceita, como ele fala na Bhagavad Gita. Entende? Patram, pushpam, palam, toyam. Oferece flores, frutas, água, entende? Frutos que eu aceito. Ele diz que ele aceita. Ele não fala, oferece mancha, carne, entende? Ou sangue. Ele não aceita. Como alguns espíritos da natureza aceitam essas oferendas, mas geralmente eles não são, eles são às vezes espíritos assúricos, entende? Que têm o poder, eles não têm a relação deles com o Senhor Supremo, está muito longe. Então aqueles sacrifícios, eles são assim no modo da ignorância, tá? Então é diferente. Então aqui esse verso está deixando bem claro a posição de que Vishnu, o Brahman, é a base de tudo, entende? Então, eu apenas falei sobre a questão dos deuses, porque esse último verso fala sobre isso, não? Como que os deuses também desfrutam tendo o Senhor desfrutado. Tá? Então, vamos passar agora para o próximo Adhikarana. Tá? Então, este Adhikarana que nós estudamos hoje seria o que é chamado de Akshara Adhikaranam. Esse Akshara, este indestrutível, é o Brahman, tá? Que é indestrutível. A Jiva não é indestrutível. Tá? Às vezes, você vai encontrar mesmo na Bhagavad Gita que descreve que existe, que a alma também é chamada de Akshara, mas
devido à sua natureza de espírito apenas, de espírito eterno, tá? Mas não no contexto que essa palavra akshara é utilizada aqui no Vedanta, tá? Que está referido a exatamente o Senhor Supremo, tá? Então, passamos agora para o quarto adhikarana, tá? Que é Ikshati Karmadhikarana. Então, vamos lá. Ikshati Karmadhikarana. Então, vimos agora. Então, o adhikarana 4 também é um adhikarana muito curtinho, tá? Talvez depois, não sei se vai dar para ver o quinto adhikarana, que é um adhikarana mais longo, talvez vou deixar para a próxima aula, mas hoje vamos ver bem este adhikarana próximo, que é Ikshati Adhikarana, tá? Então, Ikshati significa ele é visto, entende? Aquela atividade que nos dá a visão do Senhor Supremo, tá? Então, o Adhikarana, o tema, começa com a afirmação da Prashna Upanishad. Até agora é um Upanishad pouco estudado, mas o Prashna significa, a palavra Prashna significa pergunta. Tá? Pergunta. Então ele fala assim: Etadvai satyakama param cha brahmaya donkaras tasmat vidvam iti naiva yataninaika taram manueti. Esses versos são mais difíceis de cantar, apesar de eu desafinar bastante, mas porque eles não são eles são em prosa, tá? Então você então não dá para colocar uma métrica. Que fala assim: ó Satyakama, esse Brahman superior e inferior é a sílaba Om. Portanto, por esse meio, o conhecedor alcança um deles. Então, nós temos o próximo verso, mais para frente, dessa mesma Upanishada, que vai Ya punaretam trimatrena aumiti etenaiva ksharena param purusham abhidyaita Satejasi surye sampanno yatha padodara stvacha vinirmuchata evam havai sa papmana vinirmukta sa samabhiruniyate. Aqui tem uma palavra que está errada aqui no verso. Aqui não é é sa, tá? Vai sa papmano vinirmukta sa samabhiru niyate brahmalokam saetasma jivaghanat parat param purishayam purusham ikshate. Aquele que medita na pessoa suprema, com essa sílaba Om, de 3 medidas de tempo, alcançará o refulgente sol. Assim como uma serpente deixa sua pele da mesma forma, ela se livra de todos os pecados. Pelos hinos do Sama Veda, ele se eleva até Brahma Loka. Lá ele contempla a alma suprema, que é a maior do que as almas condicionadas e reside na cidade do corpo. Então, aqui, neste Vishaya, nessa afirmação, temos esses textos, na verdade, do Parashara Upanishad, que está descrevendo sobre a meditação no Om, né, como um processo de alcançar o sol refulgente, que é um caminho de libertação
é um pouco impessoal esse caminho, mas ele purifica a pessoa de todos os seus pecados, tá? E permite que a pessoa possa meditar no Senhor Supremo. Esse é o processo exatamente do yoga. Yoga Citta Vritti Nirodha. Yoga, todo o processo do yoga é finalidade de purificar toda a estrutura psíquica e somática, o corpo e a mente, para você poder ter paz na consciência e poder meditar no Senhor Supremo. Então, assim, sendo purificado, alcançando esse sol, não, a pessoa se purifica e ela pode lá contemplar Vishnu, Paramatma, que é maior que as almas descondicionadas e reside no corpo também. Paramatma é dito que não só a alma espiritual está no corpo, mas também o Paramatma. Por isso é dito no Upanishad que nos galhos da árvore do corpo estão pousados 2 pássaros. Um dos pássaros está avidamente desfrutando dos frutos doces e amargos dessa árvore, e o outro está apenas observando. Então, este Paramatma é testemunha. Ela observa o mundo, as almas que estão aqui. Ele é Sakshi. Sakshi é testemunha interior que está acompanhando a alma. Então, quando a pessoa... O yogi, quando ele purifica a consciência através do processo correto de elevação, pelo conhecimento, pelos seus esforços, ele pode ver este Senhor Supremo ali, lado a lado do seu coração. Tá? Esse é o processo de Upasana, que é uma forma de bhakti meditativo, entende? É uma forma de bhakti que geralmente a pessoa alcança uma relação de shantarasa, uma relação de paz, uma relação neutra com Deus, tá? Pelo processo da meditação em Paramatma, no coração. Então, esse texto do Parishah está falando isso, e esse texto foi colocado aqui como a declaração deste adhikara, essa pessoa vista ali no coração que está sendo descrita, né? Quem que está sendo visto ali. Então, o sanshaya, a dúvida que esse adhikara pode gerar é a seguinte: seria a pessoa vista e meditada Brahma, o Senhor Brahma, ou o Senhor Supremo? Tá? Então, Purva Paksha, o argumento em oposição gerado pela dúvida é o seguinte: o texto aqui afirma que o adorador do mantra, de um tempo, alcança o mundo dos homens. O adorador de 2 tempos alcança o mundo astral, Antariksha, Bhuva, né? E os adoradores do mantra Om em 3 tempos chegam ao mundo de Brahma. Segundo a sequência dos mundos, Brahmaloka seria o planeta de Brahma, ou Satyaloka, ou Brahmaloka, Satyaloka. Indo lá, a pessoa pode ver Brahma. Assim, a pessoa mencionada aqui é Brahma e não o Senhor Supremo. Eu vou depois explicar sobre isso, depois de nós vermos os comentários do Acharya e do Bhagavatam, se não ficar claro. Acho que vai ficar claro as conclusões. Então, o autor vai refutar esse argumento no seguinte sutra. Porque o Purva Paksha aqui, ele traz algumas informações que é necessário a gente ter um pouco de conhecimento sobre como que aquelas almas... Krishna diz no Bhagavad Gita que existem 2 tipos de morte. Aquela morte que tem volta e aquela que não tem volta. Então, aquelas pessoas que morrem devido às suas atividades frutivas, ainda pelos desejos, ela vai nos mundos celestiais, se prepara para o próximo corpo e ela renasce. Agora, aqueles que morrem, ou seja, abandonam esse corpo, por conhecimento espiritual, aí tem um caminho, indo pelo sol, ela vai se purificando e, por fim, ela chega em Brahmaloka. E lá em Brahmaloka, com o Brahma, ele vive até o fim do universo, e ali, Brahma, quando chega o fim do universo, essa pessoa que está naquela condição liberada, praticamente ainda, só falta finalizar, porque enquanto o mundo material, quem segue esse caminho, esse processo de libertação é diferente de um processo chamado Jiva Mukta. O Jiva Mukta, por exemplo, quando você desenvolve amor por Deus, você já se libera deste corpo, você fica liberado em consciência, mas esse processo de Bhakti, através da meditação, ele requer que você vá gradualmente se elevando por esses diferentes mundos até Brahmaloka.
E lá, primeiro você vê Brahma, mas depois Brahma Loka conduz você a Vaikunta, aí você pode ver esse Brahman. Então, o verso, na verdade, ele está se referindo a esse contexto, e o Purva Paksha apenas colocou, finalizou só em Brahma, não viu que Brahma vai levar eles até o Brahman, até Vishnu, na libertação. Então, depois eu posso falar um pouco mais. Então, o autor vai refutar esse argumento com o seguinte sutra. Ikshati karma vyapadeshat saha. Ikshati, da visão, karma, do objeto, vyapadeshat, por causa da descrição, saha, ele. Então, a tradução é essa, né? Essa pessoa vista é Vishnu, porque as qualidades descritas se referem a Vishnu, tá? Então, nisso, temos antes de ler o verso do Srimad Bhagavatam, vamos ver o que Baladeva nos fala sobre este aforismo. O aforismo 13 do quarto Adhikara, né? Sobre a pessoa que é vista. Qual é essa pessoa vista? Entende? Com aquela pessoa, quando a pessoa se purifica e ela vê, entende? Essa pessoa na sua morada, entende? Essa pessoa superior é Vishnu, tem quem é essa pessoa, está descrito. Então, por isso, Baladeva vai explicar realmente esse comentário desse verso, que essa pessoa é Vishnu, ele vai confirmar isso, devido às qualidades descritas, não pode se referir nem à Prakriti, nem à natureza material, nem às almas, só a Vishnu que essas qualidades são condizentes. Tá? Então, Baladeva nos explica. O Senhor Supremo é quem é visto. Ikshati karma. Ikshati karma significa objeto, tá? Aqui karma não está significando karma no sentido de ação. Ela tem uma conotação gramática, significa o objeto de alguma coisa. Né? Ele é objeto daquela visão, é aquele que é visto, tá? Por quê? Porque a pessoa vista é descrita. Vyapadesha, tá? Significa descrição, exatamente no caso, está no caso instrumental, por ele que é visto, tá? Como tendo as qualidades de Brahman. Então, aí Baladeva nos cita um outro verso do Prajna Upanishad. Esse verso do Prajna Upanishad, ele vem na sequência dos versos que foram apresentados tanto na afirmação, tanto como também o Purva Paksha tentou trazer essa ideia, mas ele vai colocando aqui, ele diz assim: Tamon karenaiva yatanena viti vidvam yatat chantam ajaram amritam abhayam param titi. O conhecedor alcança, mediante o Onkara, a pessoa que é pacífica, livre de envelhecimento, imortal, Ajaran, não? Livre de envelhecimento, Abritam, imortal, Abhayan, destemido e supremo, Param. Tá? Tendo discernido isso, a palavra Brahma, Loka, tem que significar o planeta, não de Brahma, mas o planeta de Brahman. Brahman, no masculino, e significar o planeta, então, de Vishnu, que Vishnu é Brahman. Brahmaloka significa o planeta que é Brahman, não o planeta de Brahma. Assim como Nishada Stapati significa o líder, que é um Nishada, e não o líder dos Nishadas. Isso aqui deve ser colocado em algum verso que Baladeva não explica direito o que ele quer dizer por isso, mas tudo bem, fica por aqui. Vamos ver agora o verso do Srimad Bhagavatam, que nós temos um verso do Srimad Bhagavatam do capítulo, na verdade,
no 10º canto, capítulo 63, tá? Essa é uma parte muito interessante, que é uma parte onde está se descrevendo a luta de Krishna com os demônios, especialmente Banashara, e ali os diferentes semideuses estão falando, e Rudra, o seu Shiva, fala aqui das preces que ele é dedicado a Brahma. Sri Rudrovacha Tvang hi Brahma Param Jyotir Gudhang Brahmanivan Maye Yan Pashantya Malatmanana Akashamiva Kevalam. Shri Rudra disse: só vós sois a verdade absoluta, a luz suprema, o mistério oculto na manifestação verbal do absoluto, aqueles cujos corações são imaculados. Podem ver-vos, pois sou incondicionado como o céu. Então, com isso, nós encerramos este Adhikarana. O nosso tempo é muito escasso, não dá para nós entrarmos no outro Adhikarana, então vamos parar aqui, nós temos 5 minutos. Eu vou deixar aqui aberto para dúvidas, questionamentos, ou alguma coisa que não ficou clara na exposição, eu posso esclarecer, tá bem? Então, depois, na próxima aula, nós vamos passar para o Adhikarana 5, na próxima aula. Tá? Então, eu vou agora abrir a voz para vocês todos. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Lokanatha Das, Prabhu? Boa noite, Prabhu. Boa noite a todos aí. Haribol, Hare Krishna. Prabhu, só ali aquela última parte ali que parece que ficou meio Brahma louca, né? E aí aponta que este planeta, naquela situação que está se falando ali, não é o planeta do Senhor Brahma, e sim de Vishnu. Porque Vishnu é Brahman. Então, é importante entender essa palavra Brahma. Brahma, em sânscrito, ela está no seu tema. É uma palavra que tem uma forma masculina. Entende? Na verdade, a palavra é Brahman. Tá? O tema é a palavra Brahman. Ela tem uma forma masculina, que no nominativo fica Brahma, e uma forma neutra, que no nominativo fica Brahman. Então, tanto Brahma como Brahman vem da raiz, vem do tema nominal, que é Brahm, que é Brahma. Então, a palavra Brahma, ela vem da raiz verbal brihe, que significa expandir. Tá? Então, por isso que se traduz Brahma como grande, como um adjetivo, porque é aquilo que... Uma coisa grande se expande mais que uma coisa pequena, não é lógico isso? Hã? Sim, claro. Você tem uma montanha, ela se expandiu mais do que uma pedra. Tá certo? Então, aquilo que se expande até o nível do universo, isso é a forma masculina de Brahma, significa Brahma. Então, você vê que em sânscrito você encontra a palavra no seu tema, né? Que é a sua forma do sentido, e depois as maneiras como aquela palavra é conjugada de acordo com o gênero. Então, se Brahma é o gênero masculino, ele não pode ser Deus, nesse caso. Mas ele é o demiurgo, o ser criado que administra esse universo. Então, isso é a palavra Brahma, com A longo, no nominativo. Tá? E quando você encontra a forma neutra, aí se indica... Entende? Brahma, o masculino, ele se expande. É o que mais se expande, por isso ele é grande, por isso ele é Brahma. Mas ele se expande até o limite do universo. Então, existe... O Brahma não sabe. Cada Brahma tem o seu próprio universo. Ele está limitado, assim como nós. Nós somos o Brahma que se expande até o limite do nosso corpo, ou daquilo que o corpo está conectado, está pegado. Algumas pessoas, muito egoístas, só se
ele só se expande no seu próprio corpo, ele pensa só em você mesmo, em si mesmo. Agora, o outro, ele já consegue se expandir nos seus apegos, na sua família, na sua casa, no seu carro. Por isso, quando você está andando e bate no carro daquela pessoa, você bateu em mim! Então, para ele, o carro, pelo apego, a consciência, entende? O átomo, si mesmo dele, é tudo aquilo que está ligado ao corpo. Então, dessa forma, nós somos também Brahman, toda a alma também é Brahma, nós temos o nosso nível de expansão, mas é limitado. Então, Brahma é o ser condicionado neste mundo que expande mais que os outros. Agora, Brahman, que é neutro, ele é infinito, ele está eternamente se expandindo, não tem fim. Esse é o absoluto, é Deus. Deus não tem um limite. Então, nesse caso, agora, voltando talvez à dúvida que está sendo dito aqui, que aquelas pessoas que se purificam pelo Mahamantra, elas podem se conectar com a realidade espiritual. Porque, como eu expliquei no meu curso que eu dei sobre mantras, o mantra é aquela vibração que tem conexão com os aspectos mais sutis. Todo som ele tem 4 aspectos. Primeiro é o aspecto o aspecto transcendental, espiritual, que é a natureza arquetípica. E aí, depois, quando ele vibra na matéria, aí ele vibra na inteligência, tá? Na consciência material ainda. Esse é o som chamado o som Pashanti, tá? Aí ele começa a se manifestar, mas ainda de uma forma sutil, na consciência. E agora, quando ele vibra no sentido das emoções, na mente, já tem o estado Madhyama. E depois ele manifesta o último aspecto do som, que é o som chamado Vaikari, é o som que vibra nos sentidos. Então, o que é o mantra? O mantra é aquela vibração que vibra nos sentidos, mas não está limitado só aos sentidos. Ele tem uma conexão com essas dimensões mais sutis. Então, tem um mantra que conecta você com dimensões da mente mais emocionais, e às vezes seres, por exemplo, pode ver que algumas religiões elas têm, como por exemplo na Umbanda, o Candomblé tem pontos, são aquelas preces que você vibrando, você entra em contato com aqueles espíritos, aqueles orixás. Então, esses são mantras, mas são mantras limitados a essas dimensões materiais ainda mais sutis. E outros conectam. Agora, aquele mantra que conecta você com a dimensão transcendental que existe no mundo espiritual é chamado Mahamantra. Então, o Mahamantra, ele faz a ligação, mantra que ele liberta a mente do condicionamento material. Então, ele liberta o condicionamento daqui, mas ele também tira o condicionamento do plano mental, tira também o condicionamento do plano da consciência material e conecta diretamente com Deus. Então, por isso, existem vários mantras que são chamados Mahamantra. Mahamantra é o nome de Deus. Mantra, você só pode chamar de Mahamantra aquele mantra que é o nome de Deus. Então, a sílaba Om é um Mahamantra. Gente, na forma de uma semente, é também um Mahamantra. E, portanto, aqueles que são impersonalistas, ou mesmo os yogis, eles têm preferência de meditar neste nome de Deus, na sílaba Om. Então, aqui, essa citação que no Adhikara nós apresentamos, que é uma citação do Parashara Upanishad, mostra que aqueles yogis que se purificaram pela sílaba Om, tá? Então, eles saem dos limites desse mundo do karma, que é Bhuva, e alcança esse mundo de luz, mas que vai elevando. É dito que na Bhagavad Gita fala aqueles que morrem na luz, aqueles que morrem na neblina. Na Bhagavad Gita, quando fala que os 2 tipos de morte, mostra esses 2 caminhos. O caminho dos antepassados, aquele que vai nos planetas celestiais e depois se prepara e renasce, e o caminho dos sábios, o caminho daqueles que morrem com o conhecimento espiritual, que se purifica a sua consciência. Então, eles vão trilhar um caminhozinho. Algumas tradições Vaishnavas ensinam este tipo de bhakti, como, por exemplo, na Madhva Sampradaya, Madhvacharya, na Brahma Sampradaya, que Chaitanya Mahaprabhu não aceitou isso, ele acrescentou algo mais que não tem nesse Vaishnavismo. A alma tem que seguir
todo o Dharma, o processo de Varnashram direitinho. Depois de 100 vidas, ela consegue se libertar, vai alcançando esses mundos de purificação, o mundo do fogo, aí vai indo até chegar a Brahma Loka. E lá em Brahma Loka, ela tem acesso a Brahma, e lá ela espera a hora certa para ela entrar em Vaikuntha, no mundo espiritual, porque ela adorou Paramatma, adorou Deus, não, mas isso só pode acontecer numa hora, quando o universo for destruído. Então, quando o universo for destruído, aí Brahma se liberta, porque ele executou o serviço devocional dele de Brahma bem feito, aí ele pode alcançar Vaikuntha, e essas almas que chegaram lá, tendo se purificado pelo mantra, por meditar na forma de Deus, através da sílaba Om, e, portanto, se purificar, aí elas alcançam o mundo de Brahma. Então, este mundo de Brahma é o que está sendo dito de Brahma Loka. Então, a palavra Brahma Loka, como um composto nominal, a primeira palavra você não tem dissinência, você não sabe se ela é neutra ou é masculina. Tá? Sim, então, é verdade. Não dá para... Essa explicação que o senhor deu não dá para identificar na palavra essa. Então, pode ser Brahma Loka ou Brahman Loka. Então, Brahman Loka é o mundo de Brahman, é o mundo do absoluto. Então, é Vaikuntha, tá certo? É o mundo de Vishnu. Então, ali, ela vê Brahma, não está errado. Mas ela também vê aquele Senhor que está acompanhando ela no seu coração, que foi explicado no verso anterior, o Saikshata, aquele que é visto. Na verdade, esse mesmo de cara que nós falamos, aquele que é visto no coração, é essa pessoa que o mundo dele é manifesto. É dito que este Senhor que está no nosso coração é Vishnu. Ele é uma expansão. Vishnu, ele se expande em várias formas para criar o mundo material, que é chamado os Purushas Avatara. Primeiro, ele se expande como Mahavishnu, e aí Mahavishnu olha na natureza material, fecunda a natureza material, e aí todos os elementos são criados. Então, todos aqueles elementos são criados como surgindo de Mahavishnu, do seu olhar, como os poros do corpo dele. Então, esses elementos aí, todos os elementos, eles se juntam, os 24 elementos, né, que é explicado na filosofia Sankhya, tá? E criam os Brahmandras, os ovos de Brahma. Então, não é de Brahma, é de Brahman. Entendeu? E aí, sim, Vishnu, que é chamado Karanadokashai Vishnu, o Vishnu que está deitado no oceano causal, que é chamado também de Narayana, é chamado também de Mahavishnu. Então, aí ele se expande de uma forma que não é diferente dele e entra dentro de cada um desses universos criados. E aí, este Vishnu, que é o segundo Purusha, é chamado de Garbhodaka Shai Vishnu, aquele que deita no oceano de água salgada. É dito que ele está lá dentro, da respiração dele sai uma água salgada e ali ele deita. É muito interessante que esses universos são como ventres, porque ele é chamado Garbo. E ele está coberto pela metade de água salgada, que lembra muito bem que tipo de líquido tem no ventre da mulher grávida. Não é uma água salgada, não é, entende? Então é o líquido amniótico do universo. Então, Brahma deita no líquido amniótico do universo, que é o oceano de Garba. E aí, do umbigo dele, nasce Brahma. E aí, Brahma é iluminado pelos Vedas, e aí ele recebe as sílabas do alfabeto sânscrito para poder ser os bídias, as sementes. Ele cria tudo, os mundos, os seres. E aí, depois que todos esses mundos, todos os seres são criados, aí, de novo, este Vishnu se expande no terceiro Vishnu, então é chamado Purushatraya, os 3 Purushas. E esse terceiro Vishnu entra em cada átomo, ele entra em cada universo, ele se torna o poder dos deuses, ele é a super-alma, que é chamado Paramatma
localizado no coração de todos. Então, este Vishnu também tem um planeta dentro do universo que é chamado Vishnu Loka, que é chamado Svetadvipa. E lá, este Vishnu é que conduz as almas para o mundo espiritual, inclusive Brahma. E é este mesmo Vishnu que, quando o universo está em perigo, o Dharma não pode ser seguido, Brahma vai nas margens do oceano de leite que tem naquele planeta de Vishnu e ora para a encarnação. E aí as encarnações de Vishnu são encarnações de Kshirodakshai Vishnu, aquele que está deitado no oceano de leite. E este mesmo Senhor, que está em todos os lugares, ele encarna também nas encarnações. Tá? Então, nesse sentido, com isso, nós podemos ver como que este Vishnu ele é objeto da meditação dos yogis, Deus do coração. Tá? E, portanto, eles garantem que aqueles que meditaram em Vishnu pelos santos nomes. Agora, por isso que o processo dos santos nomes é muito importante. Agora, existe um santo nome que representa não esse aspecto de Narayana, de Vishnu, ligado ao processo de yoga, de meditação, mas sim descreve Bhagavan, a fonte de tudo, que é o Mahamantra, que descreve o nome de Deus com sua Shakti, que é o mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Então, portanto, está dito nas escrituras védicas, nos Puranas, que cantar 1000 vezes o nome de Vishnu equivale a cantar uma única vez o nome de Rama. E cantar 3 vezes o nome de Rama equivale a cantar uma vez o nome de Krishna. Então, por isso o nome de Krishna, entre os Mahamantras, é o Mahamantra mais pleno. Tá? E só ele que permite, por meditar no Mahamantra, você entrar em Krishna Loka. Editando o nome de Vishnu, você vai cantar Vaikuntha. Entende? Então, por isso, 3.000 nomes de Vishnu equivale a um nome Krishna. Por isso que nós cantamos, né? Krishna, 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 Hare, ó Krishna, ó Krishna. Cantamos Hare Krishna. Hare Krishna. Cantamos Hare Krishna mais ainda forte, junto com a energia de amor que permite que a gente conquiste Krishna, que é Radharani. Então, a palavra Hare no Mahamantra é Radha. Você canta Hare Krishna falando, ó Radharani, ó me dê Krishna, ó Radharani, me dê Krishna. Então, portanto, Hare é a palavra Hara, mas feminina no vocativo. Isso significa ó Hara, ó Radha. Hara é o nome de Radha. Aquela que remove a ignorância, aquela que remove a nossa ilusão e nos dá Krishna. Tá, então, acho que deve ter respondido essa pergunta, Luciano. Eu estendi bastante. Cláudio, tem mais dúvida? Quer dúvida também? Ana, tem pergunta? Prabhu, tá bom. Pode falar. Eu não sei se o senhor vai se estender muito, mas, por exemplo, ali, o senhor citou ali uma relação, né, uma troca entre o Senhor Brahma e Vishnu, né? Que o Senhor Brahma vai até ali, né? Onde é que Shiva entra nessa história aí, Prabhu? Shiva não faz parte desse processo da libertação ainda. Shiva, ele liberta aqueles que querem alcançar o Brahman pessoal. Então, o processo de Shiva, existe também uma tradição de adorar Shiva. Shiva é muito especial. Você pode ver que tem 3 dimensões de adorar Shiva. Primeiro, os impersonalistas adorando Shiva. Segundo, os shivaístas, bhaktas, os devotos shivaístas adorando Shiva. E o terceiro, os devotos, os Vaishnavas adorando Shiva. Essa palavra adoração, dentro da tradição védica, não tem aquelas conotações
que o cristianismo tem. Adorar é só Deus, você tem que venerar os outros. Essa coisa bem vamos esquecer esse conceito religioso do cristianismo. Porque dentro da tradição védica, a palavra adoração não tem essas restrições. Você tem que adorar Deus, você tem que adorar os devotos, adorar aquilo que é ligado com Deus é mais importante que Deus. Você vai nas outras religiões, por exemplo, o islamismo, você não pode adorar nada a não ser Alá. Até adorar Maomé é uma ofensa. Por isso que os muçulmanos mais radicais, eles destruíram até os lugares sagrados do islamismo para ninguém adorar o lugar sagrado, porque só pode adorar lá. Então, estou tirando esse conceito da palavra adoração, mas a palavra adorar o servo de Deus ele fica mais satisfeito quando você adora ele diretamente. Ele está dizendo, aquele que pensa que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que é servo do meu servo é o meu verdadeiro devoto. Então, o processo de adoração do Senhor Supremo, dentro da tradição Vaishnava, mostra que apesar de haver essa graduação não, de aspectos mais profundos, os outros não são menores. Essa questão da dualidade. No mundo material é assim, quando uma coisa é superior à outra lhe é inferior, mas no mundo espiritual não existe isso, não há dualidade. No mundo espiritual, quando uma coisa é superior à outra não lhe é inferior. A nossa mente não pode processar esse tipo de lógica não dual. A nossa mente só consegue pensar em termos de dualidade, de opostos e extremos. Né? Então, portanto, eu não sei o que eu estava falando agora sobre eu citei o exemplo de Shiva, que você está colocando. Eu ia falar sobre os adoradores de Shiva. Tá. Então, existem esses 3 tipos de adoradores de Shiva. Tá? Os impersonalistas alcançam, pelo Jnana, o mundo de Shiva. Shiva preside o Brahman pessoal. Ele toma conta dos Siddhas que se libertam do mundo material e eles ficam ali. Shiva mantém eles ali quietinho para eles não entrar no mundo espiritual. Por isso é dito que nos limites de Vaikunta, nos limites de Vrindavana, Shiva está presente, como o Lokapala, com o seu tridente, protegendo para que os Siddhas, aquelas almas que conseguiram se libertar do mundo material, mas elas não têm bhava, porque são impersonalistas, não entrem no mundo espiritual. Então, eles ficam ali no Brahman. Tá? Agora, existe outro tipo de adoradores de Shiva, aqueles que têm devoção por Shiva, e, portanto, eles entram num planeta de Shiva e lá se relacionam com Shiva eternamente. Então, eles têm uma relação com Shiva. Por isso que é dito que você tem um mundo material e o mundo espiritual, Vaikunta. E comum a tudo é o Brahman, que é o lado de manifesto. Mas, nos limites, como eu falei que Shiva está nos limites do mundo espiritual, lá é Kailash, o mundo de Shiva. Fica nos limites. Então, ele é o porteiro do mundo espiritual. Se você não tem bhava, você não tem visa para entrar no mundo espiritual. E a visa, assim como para você entrar num país. Não adianta você comprar uma passagem e ir para lá. Se você não tem visa para entrar, você volta. De uma forma que aquelas pessoas se libertam através de dhyana, meditação, se purificam, saem do mundo material, porque elas se desapegam do mundo material, tudo. Elas cortam o ciclo de nascimento e morte, então não tem nada que traz ela aqui. Mas como elas não podem, elas não têm bhava, amor, elas não entram no mundo espiritual e, portanto, ficam lá pairando no aeroporto do Brahman, esperando para serem repatriados. Entende? E, eventualmente, acontece, porque ela não pode exibir sua natureza. Então, esses são os terceiros tipos. O segundo tipo de adorador de Shiva é aqueles que alcançam, porque eles têm bhakti, devoção pessoal por Shiva, eles entram em Shiva Loka, que é Kailash. São raros. Por exemplo, que o shivaísmo de hoje, é difícil ter essa tradição mais antiga do shivaísmo. Você vai encontrar muito o shivaísmo da Caxemira, que é um shivaísmo muito influenciado pela Adwaita, pela Abhinava Gupta. Ele tem já uma colocação muito impessoal de Shiva, que o shivaísmo vai fundir-se em Shiva. Agora, o terceiro são os devotos. Eles veem Shiva como Vaishnavanam Jata Shambhu, é o maior de todos os Vaishnavas. Portanto, Shiva é um dos mestres, um dos grandes Mahajanas, ele é uma das grandes autoridades em Bhakti, e, portanto, ele ensina. Então, é como a adoração a Shiva, é como a adoração de um guru, como a adoração dos grandes mestres, como nós adoramos todos esses grandes acharyas que nos ensinam. Então, Shiva é o mestre espiritual de Bhakti. Por isso, dentro das tradições, as escolas Vaishnavas, temos a Rudra Sampradaya,
de onde faz parte Vallabhacharya Vishnu Swami, que ela foi fundada por Shiva. Então, Shiva tem esse aspecto confidencial, porque Shiva também existe no mundo espiritual, lá, protegendo o mundo espiritual, mas ele também está dentro do mundo espiritual como um do... por isso que você vai nos templos da Gaudiya Math, nos templos de Chaitanya Mahaprabhu, mais antigos na Índia, você vai encontrar nos templos de Krishna, assim, num cantinho assim, do templo, nos 4 cantos, você encontra uma Shiva Linga ali no chão. O que é isso? Ali Shiva está como o Lokapala, o protetor do templo, que geralmente fica nos 4 cantos do templo protegendo. Então, esse aspecto de Shiva como devoto, ele é mais confidencial, e só os devotos conhecem ele. Os shivaístas não, o que dizer os impersonalistas, não vão conseguir entender que Shiva é um Vaishnava, e ele tem um serviço. O Senhor Supremo, está dito nos Purana, no Shiva Purana e no Padma Purana, que o Senhor pediu para que Shiva viesse na forma de um Brahmana para pregar uma filosofia impersonalista, para fazer com que que aquelas pessoas que não têm devoção não possam reconhecer. Por isso que Shiva encarnou como Shankaracharya e pregou uma filosofia muito bonitinha, linda, redondinha, ele explica tudo. Mas só que dá uma conclusão impessoal. E, portanto, faz com que aquelas pessoas não possam entrar no mundo espiritual, porque elas negam que Krishna é uma pessoa. O grande problema é que, às vezes, esses impersonalistas se tornam ofensivos. Esse é o problema, mas nem todos eles. Aqueles que não se tornam ofensivos, eles podem fundir-se no Brahman, etc. Entende? Então, essa é a posição que eu tenho, de responder a sua pergunta da adoração de Shiva, tá certo? Bom, Prabhu. Gratidão. Agora acho que deu para... Então, Haribol, Hare Krishna.